Paz do Senhor, minhas irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus para todos. Espero que você que está nos acompanhando permaneça conosco mais esta vez, que Deus possa te abençoar, que Deus possa te encher de graça e que nós possamos dar sequência nos nossos estudos e aprendermos da palavra de Deus. Que Deus possa estar com cada um de de vocês, das suas famílias. Deus possa te abençoar e que nós venhamos estar juntos por mais algumas aulas. Em nome de Jesus, eu quero lhe agradecer, Deus, por esse privilégio de estar aqui com os meus irmãos, de poder falar a tua palavra, de poder compartilhar com os meus irmãos nessa manhã ou neste dia. Que o Senhor esteja com cada um deles, Senhor, suprindo cada necessidade, abençoando os meus irmãos, enchendo-os com a tua presença, e que nós possamos crescer na graça e no conhecimento e juntos, Senhor, cuidar uns dos outros a fim de que o seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus eu te agradeço. Estamos estudando o Evangelho de João e provavelmente hoje vamos tentar falar sobre o capítulo 12 e o 13. Na aula anterior nós pretendíamos falar o 11 e o 12, mas não deu tempo, porque estamos fazendo a nossa aula em média em 40 minutos, não pretendemos alongar mais ou prolongar. Aqui nós vamos tentar hoje dar o 12 e o 13, para que a gente consiga discorrer, pelo menos de forma panorâmica, algumas partes do Evangelho e finalizá-lo na última lição. Então, vamos iniciar hoje o capítulo 12, mas como sempre nós fazemos, vamos lembrar o capítulo 11, que foi a parte em que Jesus ressuscita Lázaro. E Jesus vem, depois de Lázaro estar morto há 4 dias, as suas irmãs questionam Jesus, porque Jesus não tinha vindo antes, porque se Jesus tivesse vindo antes, com certeza ele seria curado da enfermidade e não morreria. As duas irmãs de Lázaro questionam, os judeus que estão ali também questionam Jesus, porque com certeza se ele dá vista aos cegos, ele poderia ter resolvido esse problema. Entretanto, Jesus não queria estar ali antes. Na verdade, o intuito de Jesus era fazer este sinal mesmo, para que as pessoas crescem no seu poder. Sendo assim, no final do capítulo, os fariseus vão se juntar e planejar matar Jesus. E aí a gente consegue entender que a partir de então eles buscam matar Jesus, né? Antes, naquelas ocasiões em que Jesus falava alguma coisa, eles intentavam naquele momento, pegavam em pedras, mas Jesus escapava. Nesse momento eles vão passar a procurar, ir atrás de Jesus para matá-lo. Então o capítulo 12 ele inicia com Jesus na casa de Lázaro, que diz assim: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arratel de unguento, de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu a casa do aroma do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de trair, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirara o que ali lançara. Disse, pois, Jesus: deixai-a para o dia da minha sepultura. E guardou isso. Porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali. E foram não só por causa de Jesus, mas também para ver o Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. E os discípulos dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Então a gente começa a perceber que essa ocasião em que Lázaro convida Jesus, Maria, Marta, convida Jesus para
vir cear com eles na sua casa, pode ser também um momento de agradecimento pelo feito de Jesus extraordinário de trazer de volta o seu irmão, que estava morto, mas agora tinha recebido a vida de volta por meio de Jesus Cristo. Então, já se percebe a ocasião em que se há uma gratidão de Maria, de Marta, de Lázaro, e nessa ocasião de Maria, que oferece ali esse unguento que alguns vão dizer que era caríssimo, que era o trabalho de um trabalhador de todo um ano para comprar esse tipo de perfume. Essa mulher vem não medindo o preço e não medindo o valor, despeja aos pés de Jesus. E nessa ocasião ela faz por gratidão, por reconhecimento, e talvez não com o sentido que Jesus dá posteriormente, mas entendendo que Jesus merecia aquilo naquela ocasião, de ser honrado, de ser ungido com aquela especiaria, mas os que estão à volta ficam sem saber muito o que dizer, e o escritor diz que o Judas já diz, não, olha, mas a gente poderia fazer isso de forma diferente. A gente poderia usar esse valor em dinheiro e dar aos pobres. E aí o escritor critica o que o Judas fazia, que provavelmente, segundo ele roubava o dinheiro que tinha na bolsa. Mas quando nós formos falar da tradição de Jesus, nós retomaremos a crítica do escritor a Judas. Porém, o fato importante é a gente perceber que Jesus vai dizer assim, olha, eles estão preparando o meu corpo para o dia da minha morte. É importante a gente fazer uma ligação que na morte de Jesus, Jesus não tem o seu corpo preparado para a sepultura, porque depois que Jesus morre, o sábado já é logo em seguida, então não daria tempo para se preparar o corpo de Jesus, como foi feito com Lázaro, por exemplo, que a gente vê que quando Lázaro ressuscita, eles vão dizer, Jesus vai dizer, olha, desatai-o e deixai-o ir, porque provavelmente se derrubava perfumes aromáticos no corpo de cada pessoa que falecia, envolvia eles em faixas, entre outras coisas. No caso de Jesus, provavelmente tinha um lençol jogado por cima dele, porque não havia esse tempo, porque o sábado já estava chegando. Por isso, no domingo, as mulheres vão ao sepulcro para tentar cuidar do corpo de Jesus. E elas não perguntam do Jesus ressuscitado, elas perguntam do corpo de Jesus que estava ali. Então, essa questão cultural, ela é importante ser ressaltada, porque Jesus vai dizer, não, ela fez isso para o dia da minha sepultura, entendendo ele que já estava próximo. E aí, eu preciso fazer um ponto de contato que eu acho que é interessante, culturalmente, todos nós entendemos que após o falecimento de alguém, a gente faz esse momento fúnebre, né? Que em algumas religiões tem a cerimônia fúnebre, o momento em que a gente faz menção dos atos das pessoas, a gente faz as últimas homenagens, a gente faz, entre outras coisas, cuida do corpo e faz diversas coisas de acordo com a nossa cultura. Entretanto, eu quero me solidarizar com as pessoas dos nossos dias em que estão perdendo seus entes queridos e não estão tendo nem a possibilidade de velar essas pessoas, né? De dar, quem sabe, essa última homenagem. Porque para nós também é triste, claro, perder alguém, e além da perda ser impossibilitado de poder fazer essa memória, porque quem está ali está trazendo alguma memória, aquela pessoa querida, um pai, uma mãe, um irmão, um amigo querido, ele fez parte da nossa vida. E nós vamos lá em memória dessa pessoa, nós vamos lá confortar, consolar talvez alguém. E isso também tem sido tirado das pessoas. É muito triste essa situação. Então eu me solidarizo, se porventura você que me ouve passa por isso, que Deus lhe abençoe e conforte seu coração de alguma forma, para que a gente entenda esse momento difícil que a nossa sociedade, o nosso mundo está passando. Entretanto, o texto segue
E lá, a partir do verso 10, a gente vai perceber que não somente queriam matar Jesus, mas também queriam matar Lázaro, porque é certo que Lázaro iria, é a maior demonstração do poder de Deus, para além de uma cura, mas para aquele que veio, né, de volta dos mortos para a vida. Mas na sequência, o escritor coloca que Jesus entra, né, no dia seguinte, Jesus sai de Betânia e vai para Jerusalém. E nessa ocasião, Jesus é recebido com palmas nas mãos, né, com folhas de figueira e entre outras coisas, montado em um jumentinho, e ele é querido por aquelas pessoas e eles dizem: Hosana, aquele que vem em nome do Senhor Jesus. Aqui Jesus está no ápice da sua popularidade. As pessoas reconhecem que Jesus é alguém que tem poder, o Messias esperado, alguém que veio em nome de Jesus. Nós não entendemos uma numerosa população, porque nós também sabemos que os números dentro da Bíblia são questões que não são exatas, né? É uma multidão, 5.000, 3.000 pessoas, esses números são simbólicos para demonstrar que havia muita gente. Sendo assim, nós entendemos que eles estão aqui agora recebendo, Jesus está recebendo um reconhecimento de algumas pessoas. Mas na sequência, Jesus começa a predizer a sua ressurreição, a sua crucificação. E ele vai dizer no verso 25 do capítulo 12, que ele diz: quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali também estará ali também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isso vim, para esta hora. Então nós entendemos que Jesus começa a predizer este momento de angústia. E na sequência ele vai dizer que eu sou a luz do mundo e eu vim para aqueles que creem em mim não permaneçam nas trevas. E Jesus começa a dialogar e falar que, como predisse o profeta Isaías, que, Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, por isso não podiam crer. Então disse Isaías: cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam com o coração e se convertam, e eu os cure. Isaías disse isso quando viu a glória e falou dele. Provavelmente Jesus dizia isso dos fariseus. Mas na sequência dos capítulos a gente começa a entender que Jesus dava essas explicações e muitos deles não entendiam, não compreendiam o que Jesus falava. Na sequência do capítulo 13, muito mais ainda, porque Jesus inicia o capítulo 13 falando sobre esse momento do lava-pés. Ele diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus discípulos que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, seu filho, que o traísse, Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que ele havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia. Tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugando-lhes com a toalha com que estava cingido. E aproximou-se, pois, Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois nos mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Perceba que essa relação ou essa atitude de Jesus
ela é muito emblemática, podemos assim dizer. Porque você percebe que não há uma relação lógica das coisas. Há algumas coisas que parece que está fora da lógica. Jesus inicia o capítulo dizendo que percebeu que é chegado a hora e que Satanás tinha já colocado no coração de Judas que o traísse. Porém, acabado a ceia, né? A gente percebe essa relação. Jesus levantou-se da ceia, tirou as vestes e depois de tirar as vestes, Jesus coloca, cinge, né, com uma toalha, se enrola numa toalha, coloca água numa bacia e vai lavar os pés dos discípulos. Essa ótica de purificação, se fosse uma referência, uma obrigatoriedade de se higienizar antes de uma refeição, após chegar na casa, e qualquer outra coisa, como era um hábito judaico, né? As pessoas andavam de chinelo na rua, então provavelmente sujavam os pés, e entre outras coisas, ao entrar, antes de entrar em casa, elas se lavavam, elas purificavam as mãos, os pés, isso era talvez até um ritual de purificação. Mas o que Jesus vem fazer não está relacionado a isso. O ensinamento de Jesus é outro. Jesus vem demonstrar outra coisa. Me parece que o que Jesus está fazendo é uma relação de demonstrar esse esvaziamento. Porque Jesus tira uma roupa e coloca outra e vai se curvar e lavar os pés dos discípulos. Essa relação ela é interessantíssima, porque você vê como que Jesus complementando o seu esvaziamento, porque o texto de Filipenses vai dizer que sendo como Deus, ele se esvaziou e foi semelhante aos homens, né? E tornando-se servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. E aí a gente vê que ele está sendo observado pelas pessoas como um mestre, alguém que é superior às outras pessoas, alguém que tem uma compreensão diferente das coisas. Agora ele se reserva uma ceia com ele e os seus discípulos, e nessa ocasião ele se esvazia da sua posição de superioridade e se curva a lavar os pés dos seus discípulos fora da ordem. Não na ordem anterior à ceia, mas na ordem posterior à ceia. Eles ceiam após a ceia, ele se levanta e se humilha para lavar os pés dos seus discípulos. E na sequência, o Pedro, como sempre, e como muitos daqueles que estão seguindo a Jesus, não compreende. Ele diz: Senhor, você não vai lavar os meus pés? E Jesus vai dizer: olha, se você não lavar os meus pés, você não tem parte comigo. Se eu não lhe lavar os pés, você não tem parte comigo. E aí, nessa confusão, ele vai dizer: você está limpo. A única coisa que você precisa entender é que você precisa somente lavar os pés. Não precisa de mais nada. E Jesus segue no diálogo, ele vai dizer assim: porque vocês estão limpos, mas nem todos. Ou seja, aquela luz que Jesus estava falando, que demonstrava, o que não fazia com que a gente permanecesse em trevas, Jesus já começa a dizer: olha, tem alguém aí no meio de vocês que não está totalmente limpo, né? Jesus já começa, a narrativa já começa a dar alguns indícios. Depois que Jesus lavou os pés, no 12 do capítulo 13, e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse: vocês entenderam o que eu tenho feito? Então, Jesus faz um ato performático, uma performance ali, uma performance não somente uma performance em si, mas uma performance com sentido. Ou seja, esse ato que eu estou fazendo não é puramente o ato em si, ele não finaliza ali naquele ato, naquele gesto, simplesmente. Mas Jesus faz um gesto, Jesus tem uma atitude que é como a lógica do sinal, apontando para alguma coisa. Ou seja, ele diz assim: agora vocês entenderam com essa minha atitude o que eu fiz? Porque é muito mais fácil nós ensinarmos por meio de atitudes do que por meio de palavras. Então Jesus, pela lógica, Jesus fazia algumas coisas e depois Jesus dizia: olha, vocês entenderam? Ou seja, perceberam o que eu quis dizer para vocês? Ele está dizendo: vós me chamai de mestre
e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ele está dizendo, olha, se eu estou com a roupa de mestre, eu sou de fato mestre, vamos assim dizer. Pela lógica e pela posição e pelos ensinamentos, eu sou o mestre de fato. Ora, se eu sou eu, ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós devereis lavar os pés um dos outros, porque eu dei o exemplo. Agora a pergunta que precisa ser feita por texto é a seguinte: Jesus tem a intenção de dizer para os discípulos, ou dizer para todos aqueles que vêm posteriormente aos discípulos, que nós temos a obrigação de lavar os pés uns dos outros? Ou o que Jesus está dizendo no ato, nessa atitude, é mais do que lavar os pés? Porque lavar os pés é uma atitude que não faz parte da nossa cultura, por exemplo. Então nós teríamos, desculpem, que ressignificar, que dar um sentido posterior. Então não é uma implementação de um ato que não é da nossa cultura para a nossa cultura. O que Jesus está dizendo é que o que ele fez cabe em qualquer cultura. Então ele está dizendo assim, porque eu dei o exemplo para vocês, e vocês precisam lavar os pés uns dos outros. Na verdade, Jesus está dizendo que nós precisamos fazer da mesma forma que Jesus fez, mutuamente. Então, o que Jesus está dizendo, primeiro, que ele como mestre, ele serve as pessoas, ele é capaz de se humilhar para servir os outros. E as pessoas que são servidas por Jesus precisam se servir uns aos outros. Ou seja, não há uma hierarquia nesse reino de Deus que Jesus implementa na Terra. Não há uma pessoa que existe dentro de um patamar em que ele vai dizer assim, olha, eu estou em um nível que você é obrigado a me servir. Por isso que a hierarquia dentro de uma igreja, ela é complicada, porque a gente naturalmente se posiciona em um lugar em que a gente entende que o nosso cargo eclesiástico é superior a outro. Quando, na verdade, ele é funcional. Nós não temos superioridade, nós temos funções distintas. E por isso Jesus está dizendo, vocês precisam servir uns aos outros. Então, servimos uns aos outros na nossa funcionalidade, ou seja, a sua função dentro do reino de Deus me serve, e a minha função dentro do reino de Deus serve a igreja, a comunidade de Jesus Cristo. Então, o que é que Jesus pretende dizer, dando um exemplo? O verso 16, o 15 ele vai dizer, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Então, ele está dizendo, de fato, isso, não há essa hierarquia. O servo não é maior do que o Senhor. E nem o Senhor maior do que o servo. E nem o enviado maior do que aquele que enviou. Então, fica nítido que Jesus, dentro dessa hierarquia que é estabelecida dentro do primeiro século, em que as pessoas que ensinam são superiores àqueles que são ensinados, Jesus vai desmontar essa hierarquia social ou essa hierarquia religiosa e vai dizer que nós temos que servir uns aos outros mutuamente. Como ele fez, nós deveremos fazer, ou deveríamos fazer da mesma forma. E ele está dizendo assim, olha, bem-aventurados sois se vocês fizerem essas coisas. Olha a palavra que Jesus está usando aqui. Jesus está dizendo que se nós fizermos isso mutuamente, a gente quebra a relação hierárquica e a gente cria uma relação de harmonia em que faz com que nós venhamos ser mais do que felizes, em que a gente venha ser plenamente satisfeito, porque é isso que a palavra bem-aventurado diz. Então ele vai dizer, se vocês fizerem isso, vocês são bem-aventurados, ou seja, porque essa nossa relação comunitária de ser servidos uns ao outro de forma orgânica, de forma como o corpo humano faz
fará com que a gente seja feliz e não com que a gente tenha a nossa função ou a nossa capacidade de exercer algum ministério no corpo de Cristo, é obrigatório, mas a gente vai ser satisfeito, a gente vai ser feliz em servir a pessoa, porque nós não serviremos as pessoas e vamos nos sentir humilhados. Então é fato perceber por quê? Porque todos nós que prestamos serviço ao reino de Deus e todos nós que ministramos a palavra de Deus, que temos cargos eclesiásticos, nós precisamos entender que a palavra para ministro do evangelho é essa palavra diáconos, que significa servo de Cristo. Aquele que presta serviço. Não é aquele que se assenta e é servido pelas pessoas. Então, ministro não é líder. É totalmente antagônico. Mesmo que você exerça uma função de liderança, não significa que você deve se pôr na posição de líder, onde eu mando e os meus servos me obedecem. Hierarquicamente, dentro do reino de Deus, nós não temos essa lógica. O que nós temos é a lógica de serviço. Então, nós que servimos, precisamos entender, e as pessoas que são servidas por nós também precisam entender, que nós, todas as vezes que preparamos uma mensagem, uma aula, nós empreendemos tempo para isso. Como uma pessoa que vai fazer um alimento, que vai para a cozinha e junta ali os ingredientes que tem e faz uma refeição e depois vem servir à mesa. Nós somos esses que juntamos o conhecimento e as leituras que fazemos e servimos vocês de alguma forma por meio da palavra de Deus para que vocês se alimentam e cresçam com a finalidade de que o corpo de Cristo avance, de que o reino de Deus progrida. Então não podemos de forma alguma entender o ato de Jesus de se despir e servir as pessoas lavando os pés de outra forma senão um exemplo para que todos nós façamos a mesma coisa. Que vamos servir uns aos outros de forma em que nós que servimos com alegria e aquele que recebe o nosso serviço, recebe reconhecendo o serviço que prestamos. Porque quando Maria está sentada, quando Jesus está sentado à mesa, Marta serve Jesus e Maria unge Jesus com unguento, é este momento de dar a Jesus aquilo que a gente pode por gratidão ao serviço prestado, que no caso era trazer Lázaro de volta à vida. Então temos que entender que Jesus também pode ser compreendido por meio da sua graça, que Jesus prestou um serviço a nós, um serviço árduo, em que lá no capítulo anterior que nós lemos que Jesus disse: eu mesmo dou a minha vida e eu torno a tomá-la. Então é uma oferta que Jesus dá a nós, a fim de que nós venhamos a receber aquilo que nós não somos dignos de receber, que é a vida e a vida abundante. Então que nós venhamos entender e compreender esse lava-pés de uma forma em que é um exemplo performático em que Jesus diz: olha, nós precisamos servir uns aos outros mutuamente. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. E aqui ele demonstra o seu serviço prestado à humanidade. O texto segue e ele vai dizer assim no 18: não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura, o que come pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer acreditais que eu sou. Na verdade vos digo, se alguém receber o que me enviar, me recebe a mim. E quem me receber a mim, recebe aquele que me enviou. E agora, no verso 21 em diante, eles ainda estão nesse ambiente de ceia particular entre Jesus e os discípulos. E aqui ele vai continuar relatando e descrevendo aquele que vai o trair. E aí no 21 ele vai dizendo assim: tendo dito isto, turbou-se em seu espírito e afirmou, dizendo: na verdade, vos digo que um de vós há de me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros, duvidando de quem ele falava.
Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estando reclinado no seio de Jesus, estava reclinado no seio de Jesus, então disse Simão Pedro. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem falava, inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse Jesus: O que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito dissera isso. Porque, como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: Compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo e era já noite. Perceba aqui uma lógica interessante, que há um conflito entre João e Judas, e diversas vezes João critica Judas, ou o escritor do evangelho critica Judas. Ele vai dizer que Judas era um ladrão, que é o único lugar que ele aparece com essa questão de ladrão, em outros evangelhos ele aparece somente como traidor, mas é importante dizer que é possível que o ambiente em que é escrito o Evangelho de João se tenha uma lógica gnóstica em que Judas é aquele que faz a vontade de Deus em trair Jesus. Na verdade, é o único que tem esse conhecimento secreto, que tem a relação com gnose, né, que significa conhecimento, que tem esse conhecimento elevado e por isso trai Jesus, para que a vontade de Deus se cumpra. E aí, o que o João está tentando fazer, ou a narrativa está fazendo, com que essa imagem de Judas seja esclarecida de outra forma. Na verdade, criticando Judas, para que eles entendam que Judas não tem essa questão gnóstica, né? Há uma discussão toda por trás do texto nessa relação. Mas é importante a gente perceber que neste momento em que eles estão sentados à mesa também, haviam 12 discípulos, mas parece que o diálogo está somente entre Jesus, Pedro e João. E aí parece uma coisa meio particular. E Jesus fala que alguém vai trair ele porque ele está angustiado. E aí o Pedro faz sinal para o João: olha, pergunta aí para Jesus o que está acontecendo. Parece que não há outras pessoas no diálogo, e parece que, ou se há algumas pessoas no diálogo, é uma conversa meio informal, que nem está todo mundo percebendo. Então, essa relação ela é muito clara nessa ocasião em que Jesus está falando com esses dois discípulos. Mas é importantíssimo a gente perceber que nessa ocasião, ninguém está comendo. E Jesus vai molhar o pão e dar para Judas. Após a ceia, é uma coisa totalmente diferente. E é outra ocasião em que o Judas vai aparecer como esse traidor. E as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo. Então, parece que ou as pessoas estão muito distraídas com o que Jesus está falando, ou Jesus está falando de forma muito peculiar. E claro que na descrição aparece João reclinado em Jesus e Pedro também muito próximo naquela imagem que nós precisamos ter, que eles estão sentados ao chão, em almofadas provavelmente. E essa ocasião ela é interessante, porque se há esse ato, essa questão gnóstica de alimentos e entre outras coisas, Judas também não come o alimento. Ele pega o bocado e sai. E aí, nessa ocasião, é como que se já estivesse determinado a questão de que, olha, o que você tem que fazer já faz logo, ou seja, o que tem no coração e o que a gente percebeu e o que Jesus está percebendo, que o faça de fato. É muito complexa essa passagem e ela é de difícil compreensão, porque algumas pessoas vão afirmar diversas coisas que não fazem muito sentido, como dizer que ele estava predestinado a trair Jesus, como que ele teria que trair Jesus de fato, e não necessariamente, porque se a partir de algum momento ele permite essa ocasião,
posteriormente ainda se arrepende, não podemos talvez entender essa predestinação dentro desse texto em que talvez a gente pode ter diversos outros argumentos. Entretanto, estamos em uma aula de escola bíblica, o tema não é esse, e a ideia é a gente falar sobre esse capítulo do modo geral. Mesmo assim, se a cena continua e se eles estão dentro da mesma ocasião, você percebe que na sequência Jesus vai falar desse amor fraternal. E a lição que nós estudamos, ela vai dizer que poderíamos pôr um tema como a traição humana e o amor divino. E aí você percebe que no contraponto dessa traição de Judas está de fato a Jesus demonstrando o seu imenso amor. E lá no verso 34 ele vai dizer assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amais. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, não podeis ir agora. Seguir-me, mas depois me seguirá. Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida, respondeu-lhe Jesus. Tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo, que não cantará o galo enquanto não me negares 3 vezes. Então a gente percebe a relação em que Judas trai Jesus e Pedro nega Jesus, mas Jesus está falando do seu amor fraternal. E Jesus está dizendo assim: olha, vocês precisam amar uns aos outros. O serviço implica em que a gente faça isso porque se ama e porque demonstra o amor servindo. Porque qual mãe que não serve o filho por amor? E qual pai que não serve o filho e a mulher que ama por amor? Então nós, se deixamos de servir, é porque talvez o amor não está em nossos corações. E quem dera Jesus nos faça servir porque amamos uns aos outros. E nesse amor não se torna um peso servir, se torna na verdade uma alegria. Servir não porque somos obrigados, mas servir porque demonstra o nosso amor. Quantas vezes fomos criados por pessoas que nem sempre falaram que nos amam, nem sempre ficam fazendo declarações de amor, mas a sua maior demonstração é o serviço, é a sua vida doada por nós, é abrir mão de si, do tempo de poder estar fazendo tantas outras coisas para eles mesmos e na verdade fizeram por nós, demonstrando o amor, demonstrando o carinho, não com palavras, mas como Jesus fez: olha, eu estou fazendo uma demonstração de amor, ou seja, prestando um serviço a vocês que demonstram todo o amor do Pai e o amor que eu tenho por vocês. Então, essa questão de amar uns aos outros e essa forma pelo qual nós podemos demonstrar servindo aos outros é aquilo que Jesus vai dizer. Eles vão conhecer que vocês são os meus discípulos. Por quê? Porque vocês se amam mutuamente. E neste amor, Cristo é manifestado. Então, quem dera a nossa comunidade, ou a comunidade em que você pertence, seja a demonstração desse Cristo por meio do nosso amor. Quem dera essa manifestação de que as pessoas identificam Cristo em nós, seja por meio desse texto. E que a gente, mesmo que seja como Judas, que traiu Jesus, mesmo que seja como Pedro, que negou Jesus algumas vezes, que nem eu nem você abandone o amor de uns pelos outros por causa dos nossos erros e dos nossos pecados. Que, pelo contrário, a gente entenda que é por isso que nós temos que amar as pessoas. Porque assim como nós, elas erram, elas falham, e nós precisamos deixar e dar a oportunidade para ela, como Jesus deu, de novamente falhar, de novamente errar. E quem dera o amor de Deus continue sendo derramado aos nossos corações. Então, eu quero aqui encerrar a aula de hoje, dizer a você que espero que Deus te abençoe e que essa aula edifique, que crie novas reflexões. Aqui não está fechado, né? Nós abrimos o diálogo,
uma simples introdução ao capítulo, que poderíamos se aprofundar mais e mais com outros textos correlacionados dentro da Bíblia, mas é o que nós pretendemos fazer, uma reflexão rápida e uma introdução dentro do texto para que nós venhamos ser edificados. Então, eu agradeço a você e peço a você que ore comigo. Bendito Deus, no nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por mais esse momento que eu passei com os meus irmãos aqui, comunicando a sua palavra. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, que a tua palavra ache guarida em nossos corações, que seja de fato como uma semente e que ela, por meio do teu Espírito, possa ser regada e que nós venhamos crescer, Pai, e que o seu amor cresça dentro de nós e que nós venhamos servir uns aos outros e que o nosso amor seja mútuo e que nós mesmo traindo, sendo traído, e que nós mesmo negando e sendo negado, possamos não desistir uns dos outros e não desistir de Cristo, mas seguir na caminhada do reino de Deus, para que, sendo assim, as pessoas nos reconheçam como discípulos de Cristo. É no nome de Jesus. Então, que Deus abençoe, meus irmãos. Muito obrigado por esse privilégio de estarmos juntos mais uma vez e até breve, em nome de Jesus.